Seja muito bem-vindo, eu me chamo Jean, sou trader de opções e nesse vídeo eu vou estar te passando os melhores filtros e gatilhos para tu operar retração. Bora pro vídeo. Turma, e não deixe de me seguir no Instagram, @progressonotradeOB. Eu posto todos os dias as minhas operações e também muito conteúdo para vocês por lá, beleza? Sejam muito bem-vindos, turma, sem enrolação, como vocês já sabem, você bem direto. E é claro, já te inscreve no meu canal e também deixa aquele like bacana para estar ajudando o canal a crescer, beleza? Bora para a tela do computador. Turma, a primeira questão é o seguinte, a gente tem que saber o que são filtros e o que são gatilhos. Antes de tudo, eu quero que tu entenda o seguinte, isso aqui tem que andar contigo por toda a tua jornada de operações, tá? Sem isso aqui, as tuas operações, elas são, vamos dizer assim, comuns, essa é real, comuns. Operações que não serão lucrativas, tá bom? Sendo bem direto. Então assim, ó, para o teu progresso, realmente tu deves usar isso aqui todo o teu santo dia, ok? Faz esse compromisso comigo e também, é claro, contigo, né? Vamos lá. Primeira questão, turma, filtros, tá? O que são filtros? Já disse, é para eu filtrar a operação. Ou seja, quanto melhor eu filtrar a operação, mais segura ela fica a meu favor, ok? Show! Vamos lá, primeiro filtro que a gente vai falar é sobre os topos e fundos fortes. Jean, quantos topos e quantos fundos eu tenho que ter para que eu faça uma operação de retração bem sucedida? Tu tem que ter pelo menos 2 topos ou 2 fundos. Eu vou demonstrar aqui no gráfico para vocês, tá? Mas muito simples, ó. O que tu tem que identificar no gráfico? Opa! O que tu tem que identificar no gráfico? São as regiões, né? Com 2 topos, por exemplo, né? Ó. E agora já vou dizer o que é o topo forte e o que é o fundo forte, tá? Ou 2 fundos, dessa forma. Até aí, ok, né? Então já anota aí no teu caderno, separa o teu caderno na tua caneta e já vai anotando tudo isso aqui, beleza? Vamos lá. 2 topos e 2 fundos. Me demonstra no gráfico, por favor, Jean. É claro, com certeza. Vamos lá. Já deixei algumas regiões aqui separadas para a gente trabalhar e para facilitar aqui a nossa comunicação. Turma, vamos lá. Topos e fundos fortes são aqueles topos e fundos onde o preço toca e rejeita, faz um movimento expressivo na direção contrária, ok? Então, dessa forma aqui, ó. Por exemplo, essa região aqui, ó. Ó. Essa região aqui o preço tocou e estourou na baixa. Pode ver, ó, ele fez um movimento expressivo, ele não ficou travado aqui, ele fez um movimento expressivo de baixa, certo? E aqui, ó, novamente ele veio e tocou, certo? Tocou, fez um movimento expressivo, né? E ainda, o mais importante, tá? É que esse movimento expressivo ele deve estar junto com o pavio. Não é só um movimento de reversão de vela, tem que ser um movimento onde o preço toque e deixe realmente o pavio na região e rejeite na região contrária, certo? Na direção contrária. Ó, então aqui a gente pode ver que ele fez exatamente isso, ó. Ó, o preço veio, tocou, deixou um pavio grande e rejeitou na baixa. Aqui novamente o preço veio, se aproximou, né? Tocou, deixou um pavio grande, ou seja, aqui eu tenho 2 topos e a região ficou apta para que eu opere uma retração, ok? Até aí tranquilo? Show de bola. Então a gente já tem os 2 topos, perfeito? Vamos lá para o próximo passo. Turma, próximo passo, tá? Cara, anota tudo isso aqui, cara, porque isso aqui ele vai te acompanhar, tu tem que acompanhar isso aqui lado a lado todo santo dia das tuas operações, tá? 2, tá bom? O filtro 2, a gente vai estar utilizando pelo menos, tá, as 2 velas anteriores à vela que a gente vai fazer a operação, ela tem que estar deixando o pavio pra gente. Então eu vou demonstrar também isso aí pra vocês. É muito simples, tá? Ou seja, ó, eu tenho a região lá, por exemplo, de resistência, ó, tá? A minha primeira vela aqui, certo? Foi, deixou um pavio. A segunda foi e deixou um pavio. A terceira vai na região. Isso a gente tem que entender o quê? E vai deixar um pavio. Ela vai deixar um pavio, Jean? Dependendo, se tiver tudo de acordo, tá bom? A operação for do jeito que a gente pretende, sim, ela vai deixar um pavio. E é isso que você tem que ter noção, ó, tá? Ó, a primeira, a segunda e a terceira, por exemplo, tá?
Essas duas aqui, anteriores à vela que eu vou fazer a operação, que é essa aqui, ela tem que estar deixando pavio. Essas duas velas tem que estar deixando pavio, tá? Se elas não tiverem... Ah, Jean, só a primeira deixou. Não entra mais na operação. Ah, Jean, só a segunda deixou a primeira. Não entra na operação. Certo? Isso aqui é regra. Tranquilo? Tá? E aí, Jean, vamos dizer que eu estou vendo aqui o gráfico, né? E as duas velas aqui não deixaram pavio. Eu vou entrar aqui, Jean. Não. Qual que é a probabilidade dessa vela aqui tocar e deixar pavio, sendo que todas as outras não estão deixando pavio? Entendeu? É simples, turma. Isso aqui também entra uma probabilidade da visão do gráfico, entende? Se as duas já estão deixando pavio, é grande chance que a próxima deixe pavio. Mas isso é porque a rejeição está ocorrendo naquela região em si, certo? Tá uma região que está sendo muito rejeitada. Ou seja, deve ter muitos compradores ou vendedores posicionados lá no Forex naquela região. Beleza? Então, me demonstra, Jean, por gentileza, no gráfico. É claro. Vocês vão ver no gráfico sempre. Tá? Então, aqui, ó, vamos lá. A gente tem duas regiões boas para ser operada. A gente já tem dois topos aqui, né? Ok. Esse aqui é o terceiro topo, Jean. Não, por quê? Porque ele não tocou na região, certo? Então, eu estou aguardando o terceiro toque dessa região. Tocou uma, tocou duas, e do terceiro toque eu vou fazer a minha operação. Ó, aqui eu teria feito a minha operação de venda e seria muito bem sucedida. Tá? Então, Jean, as velas deixaram pavio anterior à vela que tocou na região? Sim, a gente pode ver que o preço aqui, ó, ele já vem aqui da baixa deixando pavio pra gente, olha só. Todas as velas deixando pavio, ó. Podem ver, Jean, que tem uma vela de reversão, porém, cara, ela deixou pavio também. Então, é isso que é importante. Podem ver que o preço ele sobe em direção àquela região linda, já deixando pavio, demonstrando rejeição. Ou seja, a vela que tocou lá, que foi essa aqui, ó, tocou, se ela tocar dentro do tempo de retração, que agora eu vou falar para vocês também sobre o tempo de retração, a gente executa a operação e bem sucedida. Então é isso aí, tá bem? Então a gente falou que tem que ter pelo menos dois topos fortes para estar executando, tem que ter pelo menos as duas velas anteriores deixando um pavio, certo? E agora a gente vai para o terceiro filtro, tá? Que é muito importante, que é o movimento de vela. O que é o movimento de vela, Jean? Muito simples, turma. O movimento de vela ele é interessantíssimo, tá? E ele é importantíssimo. Por quê? Vamos dizer que eu tenho aqui uma região de resistência, tá? A vela nasceu aqui, né? E ela começou a subir bem devagar, ó, sem demonstrar nada de pavio. Ó, devagar, indo devagar, bem devagar na região, e devagar. Essa vela vai fazer o quê? Estourar a região. Ela vai romper, não tenha dúvida. É só você testar aí, tá bom? Vai romper. Mas não, se essa vela fizer esse movimento aqui, turma, ó, se essa vela fizer este movimento aqui, ó, que eu vou demonstrar para vocês agora. Ó, quero demonstrar este movimento aqui para vocês agora, ó. Ó, a vela nasceu e começa... Opa! A vela nasceu e ela começa a fazer isso aqui, ó. Ó. Sobe e desce, sempre mostrando o pavio, sobe e desce. Quando ela for aqui, ela vai tocar, a gente vai executar a venda e ela vai... Então é isso que eu falo, o movimento de vela tu só vai pegar a operação se tiver um movimento de vela rápido, dessa forma, ó. Ó, sobe, desce, pum, tocou, ok? Ou pico de vela, o que é pico de vela, Jean? A vela nasceu, segurou um pouquinho e estourou na tua região, aí tu vai pegar. Se ela, quando eu não vou pegar, Jean? Muito simples, quando tu não vai pegar, quando a vela nascer e ir bem devagar na tua região, bem devagar, não demonstrando rejeição, ou seja, fazendo esse movimento, sempre devagar, só subindo, tu não vai entrar nessa operação. Já tá tudo ok, já tá, o resto dos fios são tudo ok, eu vou entrar. Não, tu não vai entrar, simples, ok? E o outro é aquele movimento que a vela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai nascer, vai devagar, e ela vai travar aqui. Ó. Tu não vai pegar esse movimento de vela, tu não vai pegar a operação. Perfeito? Então, cara, mentaliza isso, tá bom? Qualquer coisa, volta o vídeo e olha de novo. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Próximo filtro.
tempo de retração. Isso é muito importante. Anota também, anota tudo, porque isso tudo é importante. Tudo vale ouro. Vamos lá. Tempo de retração. Jean, M5, qual que é o mínimo de tempo de retração para eu pegar a operação? Vamos lá. Vamos para o gráfico aqui. Ó, aqui eu tenho o gráfico, né? E eu vou ter o relógio, tá? Nesse momento não está rolando aqui. Vou até abrir um par aqui, vamos ver se está rolando. Ó. Pode ser o OTC. Ó, aqui, OTC. Eu tenho esse reloginho aqui, ó. Vocês estão vendo esse reloginho, turma? Ó, esse reloginho, cara, esse reloginho, se ele tiver, prestem bem atenção, anota aí, M5, tá? Retração para M5, qual o tempo que eu posso pegar essa operação Jean? Se esse reloginho estiver, tá? Aqui, vamos botar 5 minutos, por exemplo. Se ele estiver 4 e 5, 3, 13 e 30, faltar ainda para terminar, tu pode entrar nessa operação. Então, esse relógio aqui, ó, ele tem até 2 e 30 para tu pegar essa operação. Ele pode reduzir até 2 minutos e 30. Se ele diminuir de 2 minutos e 30, tu não vai mais entrar na operação. Então, o tempo mínimo para tu entrar numa operação é 2 e 30. 2 minutos e 30 segundos. Então, tu tem esse tempo para entrar. Depois, por que eu não posso pegar? Simples, turma. Porque pode vir a romper a tua região. Não vai ter um tempo, não vai ter o tempo de retração mínimo que a gente gosta. O mínimo que já é comprovado que é assertivo, vamos dizer assim, tá? Para a retração da vela. Então tem que ter esse tempo mínimo, ok? Para a M15, Jean, qual que é o tempo que eu devo utilizar, né? Vocês têm que ter a noção seguinte, para a M15, ó, tá aqui o relógio, também na Acotex é o mesmo relógio, só que fica aqui nesse canto superior esquerdo, tá? Aqui, tá? M15, tu tem pelo menos, tu pode ter 5 minutos de retração, ou seja, se o relógio aqui, ó, ele reduzir para 5 minutos, tá? De 15 a 5 minutos aqui, tá? Se ele tiver, por exemplo, aqui 6 minutos, 5:50, 5:40, 5:10, tu pode entrar na operação, tá bom? Ou seja, a última vela do quadrante ainda é aceitável, perfeito, para que tu entre nessa operação. Então anota aí, recapitulando, tá? Para M5, 2 minutos e 30, o mínimo. E para M15, o mínimo 5 minutos de retração, ok? Vamos prosseguir aqui, turma. Agora, a gente vai falar sobre linhas de tendência, tá? O que são linhas de tendência? Você já sabe o que são linhas de tendência. Se também não sabe, eu vou deixar aqui abaixo um vídeo explicando o que são linhas de tendência, perfeito? E aí tu assiste, tá bom? E já deixa aquele like, tá? Pessoal, gatilhos, eles servem para quê? Para que tu tenha mais segurança ainda na operação, tá? Para que tu tenha, vamos dizer assim, possa aumentar a tua mão, dependendo de como está o teu gerenciamento, tá? De como ele é formulado. Então, cara, o gatilho ele é muito importante para isso. Tu vai ter uma segurança a mais na operação, além dos filtros, tá bom? Então, o que acontece? Ó, vou colocar aqui no gráfico e vamos dizer que a gente vai fazer uma operação, né? Aqui, ó. Aqui eu já tenho uma... Ó, cara, já vi no olho. E não tinha nem marcado, turma. Mas já vi no olho, ó. Olha só essa região aqui, por exemplo. Deixa eu marcar aqui. Ó, olha essa região aqui, ó. Olha aqui. Opa. Aqui tá feio, mas não tem problema. Olha só. Ó. É sobre isso que eu falo. Esse ponto X aqui, ó. Ó, cara, não tava nem planejado. Mas eu vi no olho e já tô marcando para vocês. Viram essa região aqui? Ó, eu tenho uma linha de tendência de baixa que está confluindo aqui com esse topo maravilhoso. Ou seja, cara, isso é um gatilho. Isso aqui vai deixar a minha operação mais forte ainda, entende? Então, o que acontece, ó? Eu tenho já os topos ali, né, que a gente já marcou anteriormente, ó, um topo, 2 topos, e aqui ele vai fechar o terceiro topo, e eu tenho mais uma linha de tendência lá passando, ó. Olha lá. Eu tenho mais uma linha de tendência na região, ou seja, eu tenho um ponto X, o famoso ponto X. Então, a linha de tendência ele é um gatilho para que tu deixe a tua operação mais forte ainda, turma. Entenderam? Então, sempre que vocês utilizarem a linha de tendência conjunto com uma região de suporte ou de resistência, a operação fica mais forte. Jean, eu posso aumentar minha mão nesse momento? Sim, tu pode estabelecer um gerenciamento quando tu tiveres um gatilho, tu pode aumentar a tua mão,
Perfeito? Cara, isso é poderoso também. Isso é poderoso, tá? Jean, me dá um exemplo. Tu já me deu um exemplo bom de operação em M5. Agora me dá um exemplo ruim. Eu vou te dar um exemplo ruim de quando tu não deve entrar, tá? Por exemplo, tá? Aqui. Deixa eu ver. Aqui, perfeito. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho um fundo bacana. O preço tocou e estourou na alta. E eu tenho outro fundo que o preço tocou e também estourou na alta. Ou seja, pavio, rejeição, né? E aí o preço trabalhou. Não tocou aqui. E quando ele veio tocar aqui, ele rompeu. Aí você se perguntasse, Jean, por que ele rompeu? Anota aí. Anota aí os motivos que ele pode ter rompido. O primeiro que eu já vejo no olho é o seguinte, tá? Ó, dei um zoom aqui. A vela reverteu. Ou seja, a vela foi lá em cima, ganhou força aqui e rompeu, ó. Viram? Ela reverteu. Ela foi lá em cima e depois ganhou força aqui na baixa. Primeiro motivo, tá? Segundo motivo, tá? A vela, ela tá bem próxima da região, tá? Então, quando estiver muito próxima da região, como essa aqui, ó, não tem um espaço, vamos dizer assim, um espaço bom para a vela tocar e retrair, tu não vai entrar, perfeito? Outro motivo, acumulação de vela aqui. Se eu passar para M1, esse preço aqui está acumulado. Jean, o que é acumulação? É vela a lado de vela, assim, ó, dessa forma, ó, basicamente, tá? Uma hora ele vai estourar na alta ou na baixa, perfeito? Continuando aqui, tá? Já falei de acumulação, já falei de reversão, já falei de proximidade de vela da região, né? Outro motivo, reversão em tempos maiores pode ter ocorrido aqui. Então isso aqui eu tô falando isso aqui para vocês, tá? Para anotarem, porque é muito importante, perfeito? Muito importante. Outra questão, quando eu não vou entrar, Jean? Quando pelo menos lá o relógio, o nosso tempo mínimo para entrar na retração era 2 minutos e 30. E o relógio ficou pelo menos, o relógio está lá 2 minutos. Faltando 2 minutos para acabar a vela de M5. Vou entrar? Não vou. Não vou. Entende? Então é isso, turma, beleza? Vamos lá. Basicamente isso, tá? Vamos lá. Agora eu quero passar para vocês um exemplo em M15. É claro, a gente não falou de M15. Vou dar os mesmos exemplos em M15 para vocês, tá? E o exemplo mal em M15, tá? O exemplo mal principalmente, tá? Vamos lá. Exemplo mal em M15. Aqui. Aqui, ó. GBPJPY. Aí. O que seria um exemplo mal? É o exemplo de quando eu não vou entrar na operação. Tá bom? Então, vamos lá. Simples. Não vou entrar nessa operação, tá? Por quê? Olha só. Eu tenho aqui uma região interessante. Tocou, estourou na baixa, deixou pavio. E eu tenho mais um topo aqui bacana, ó, né? Que tocou e deixou pavio e estourou na baixa. Só que olha só. Lembra lá dos filtros e gatilhos que a gente viu agora? Olha só aqui. As velas estão deixando pavio? As velas anteriores estão deixando pavio? Não, né? Ou melhor, estão, mas um pavio curtinho. Isso aqui não serve pra gente, tá bom? O pavio mínimo ela tem que mostrar realmente um pavio bom, tá? Primeiro, ó, vela de indecisão, depois essa vela mais de força, né? Então, aqui as velas não estão deixando pavio. Provavelmente o tempo de retração também não foi legal, tá? E aqui a vela nasceu muito próxima da região. Outra questão que eu não entraria nessa operação. Então a gente pode ver que aqui tem várias questões para tu não entrar nessa operação. Já dá para ver no olho, tá? Então marca isso aí também,